Bom, e a gente vai continuar falando aqui sobre essa reunião do IOF que terminou sem um acordo. Para isso, eu chamo agora o CEO da Ziguem, o Fábio Austrascas, que já está aqui comigo. Fábio, muito bom dia para você. Me perdoe se eu já cometi aqui alguma gafe na pronúncia do seu nome. Espero ter pronunciado corretamente. Se não, pode me corrigir, não tem problema. Quero que você se sinta bem à vontade. Bem-vindo aqui na nossa programação, Fábio. E você, todos que estão assistindo aqui na CNN, é Astrauskas, mas você está plenamente Austrascas. perdoada, porque de fato não é nada fácil. Ah, Acho que Fábio. menos difícil do que a decisão que o Moraes terá que tomar aí proximamente, mesmo assim, né? De fato, porque essa decisão, e eu já começo então te perguntando sobre isso, porque é uma situação bastante delicada. Obviamente, a conciliação era o defendido pelo mercado como sendo o melhor caminho, portanto, com os dois lados cedendo de alguma maneira. A partir do momento que a gente tem o judiciário tendo que definir essa história, a gente precisa também considerar que já há um entrave, uma discussão muito grande sobre interferências de poderes dentro, né, da limitação um dentro de outro, e isso já tem causado bastante ruído no mercado, né? Então, para além desses ruídos que a gente já acompanha no Brasil nos últimos meses, agora Alexandre de Moraes tendo que decidir sobre essa questão do IOF. De que maneira o senhor acredita que deve permear essa decisão jurídica e de que forma, né? Qual que é o recado que é passado institucionalmente falando, né? Qual que é a sinalização institucional que é deixada agora nesse momento com a falta desse acordo entre executivo e legislativo nessa conciliação do IOF? O ponto bem importante dessa não decisão de ontem, né, desse não acordo de ontem, essa não conciliação, é o fato não de que um dos lados vai perder ou ganhar, né? Provavelmente o Moraes, e a gente pode entrar nisso, ele vai acabar dando alguma decisão ali intermediária com relação ao decreto-lei. Mas o principal ponto é justamente esse que você tocou, mas é a evidência, é a cristalização de que há um esgarçamento entre os dois poderes, o legislativo e o executivo, e que isso tende a permanecer ainda dessa maneira durante provavelmente o restante do mandato do atual presidente. Isso traz a todo momento uma grande insegurança, porque todo ambiente de atrito traz mais insegurança. Então, do ponto de vista econômico, isso não vai ser bem digerido pelo mercado, nem agora e nem nos próximos meses, porque outros decretos, outras maneiras, outras buscas de arrecadação virão e outras tentativas de compensação, né, para poder atingir o equilíbrio fiscais virão, porque já vimos, né, todo o ambiente econômico, economistas, empresários perceberam que não haverá com facilidade esse equilíbrio no ajuste fiscal, o atingimento da meta fiscal. Uhum. Fábio, qual que é o impacto dessa previsibilidade, na verdade, dessa falta de previsibilidade que a gente pode ter agora nos ativos brasileiros? Eu te pergunto isso porque nos últimos dias a gente até tinha o mercado respondendo não tanto a essa questão, né, do IOF, dólar chegou a recuar, inclusive, desculpa, com o Ibovespa chegando a subir, claro. Temos toda uma questão de cenário econômico internacional, mas esse movimento que a gente vinha acompanhando talvez ainda levava uma ausência da precificação dessa situação do IOF, né? Qual que é a avaliação que você faz, então, dessa falta de previsibilidade sobre esse assunto que é tão importante, que envolve diretamente a questão fiscal, né, do governo, em cima dos ativos de risco brasileiro? Do ponto de vista, assim, isoladamente, essa medida em si, seja derrubada, seja mantida, seja trabalhada no meio termo, estamos falando aí do decreto-lei, né? Não a medida provisória que ainda vai ser votada, né? A outra complementam, as duas se complementam. Essa previsibilidade ela já causa alguma instabilidade, mas ela deve estar somada a essa imprevisibilidade, como você mesma citou, do cenário internacional, principalmente, o que tem sido notícia aí, há pouco vocês têm dado bastante ênfase nisso e com toda a razão, nessa guerra de tarifas, né, nesse tarifaço, assim chamado, né, dos Estados Unidos contra
o Brasil. Então, é muito difícil isolar uma das questões. Elas devem ser tratadas em conjunto da maneira do seguinte ponto de vista: o governo, o poder executivo não está sabendo lidar com essas necessárias negociações, seja no âmbito internacional, com os Estados Unidos, com relação ao seu posicionamento, né? Não podemos esquecer que o Brasil está ali alinhado a um bloco econômico que concorre diretamente com os interesses americanos, então é natural que o país sofra algum tipo de retaliação por parte dos Estados Unidos. Por outro lado, também temos, né, essa questão interna, né, de disputa entre poder legislativo e poder executivo. Ambos, né, tudo isso somado vai trazer o que a gente tem visto, esse sobe e desce na bolsa, esse sobe e desce no câmbio, e que deve permanecer nos próximos meses. O mercado não reage bem a isso, e quando a gente fala, não, mas sobe e desce, mas no fundo a bolsa esse ano até acumulou ganhos. Isso é menos relevante do que a estabilidade, Débora. A economia, para crescer de uma maneira de médio e longo prazo, ela precisa de estabilidade, marcos regulatórios bastante bem definidos. Isso é que a gente não está vendo nesse momento, né? Uhum. E, Fábio, bom, essa incerteza em torno dessa alíquota do IOF afeta também em cheio as decisões de crédito, né? Obviamente, de financiamento, e a gente tem boa parte do mercado, das empresas que dependem, né, de financiamento de crédito para a execução das suas atividades básicas, né? Como que você enxerga os efeitos práticos, então, para as empresas no curto prazo, especialmente no que tange a questão do planejamento financeiro, né, captação também de recursos, com essa incerteza sobre essa questão do IOF? Porque aí eu lembro, né, que aí isso vem se arrastando há pelo menos 2 meses já. Esse sim é um ponto que vai, dependendo da decisão que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar, vai afetar diretamente, principalmente, médias e pequenas empresas. Não só, mas principalmente. Nós estamos falando aqui do IOF sobre os fundos de investimento em direito creditório, que o próprio pronunciamento do Haddad diz que está buscando ali que haja uma compreensão com relação a isso, porque boa parte da arrecadação prevista na MP, né, no decreto-lei, é baseado nessa imposição de 0,38% da alíquota de IOF sobre operações de FDICs, né? Para a gente ter uma ideia, essas operações de FDIC, o que ele está chamando de risco sacado, eles são operações que muitas empresas, principalmente nesse momento, que a gente tem muita empresa alavancada, com dívida, ela recorre para antecipar os seus recebíveis e, portanto, conseguir melhorar a sua gestão no seu fluxo de caixa, no seu capital de giro. Se essa operação for taxada em 0,38, ela passa a ficar mais cara necessariamente, porque os FDICs terão que por colocar essa alíquota, e essa alíquota vai ser repassada integralmente, né, porque não é um imposto sobre lucro, sobre renda desses fundos de investimento em direito creditório, mas é um imposto que vai repassado, né, assim como é o ICMS, assim como é o ISS, e ele atinge diretamente essas operações de risco sacado, né, de antecipação de recebíveis, encarecendo proporcionalmente isso ao mercado. E não é só 0,38, você fala, mas é 0,38, é 0,38 em cada operação. Uma operação de risco sacado, Débora, ela leva mais ou menos, em média, 45 dias. Então, é um juros bastante importante, é um aumento de custo financeiro muito importante. E por falar em financeiro, só para completar, um dos pontos que se discute aí do âmbito jurídico é que essa operação de antecipação de recebíveis, ela não necessariamente deve ser vista como uma operação financeira e, portanto, sujeita a IOF, mas uma operação mais mercantil, porque a aquisição de um direito de crédito, é a compra de um direito de crédito. E aí essa discussão, vamos dizer, também no ambiente jurídico, que pode levar, né, o ministro Alexandre de Moraes a entender desta maneira e, de fato, entender que o governo não pode, né, colocar essa alíquota em cima dessas operações de FDIC, como atualmente não acontecem, né? Uhum. Pensando em setores, Fábio, né? Aqui já falamos que realmente isso impacta o pequeno e o médio empreendedor. Pensando em setores, dá para poder a gente trazer aqui os que são mais afetados por essa incerteza em definição do IOF?
Né, os setores são todos, né? Porque todos eles vão ter uma incidência, alguns um pouco mais, outros um pouco menos ali, né? Tem algumas características específicas ali para a BET, etc., né? Mas vamos pegar, principalmente nessa linha dos direitos creditórios, todas as empresas de todos os setores, do agronegócio, indústria de transformação, serviços, recorrem à antecipação de recebíveis, recorrem a operações do tipo risco sacado. Então, isso afeta a todos, mas mais do que setores, afeta o tamanho das empresas, empresas maiores, de porte maior, mais estruturadas, com mais linhas de crédito, de financiamento disponíveis, elas têm outras fontes de recursos para poder trazer, regular seu fluxo de caixa. Empresas de médio e pequeno porte, essas empresas têm mais dificuldade de atingir essas linhas e, portanto, recorrem muito mais constantemente, muito mais correntemente a essas operações de risco sacado para regular seu fluxo de caixa. Então, essas empresas não de setores, mas de tamanho, né, de médio e pequeno porte, principalmente médio porte, e aquelas que estão, além disso, alavancadas, que estão tendo que tomar dinheiro para passar por esse momento de dificuldade, de juros altos, essas empresas terão mais dificuldades, sim, caso essa IOF seja incidido sobre essas operações de risco sacado. Agora, é claro que essa divergência entre governo e Congresso, né, em relação a essas alterações do EF, evidencia não só essa preocupação nessa disputa arrecadatória, como automaticamente também um momento fiscal delicado que a gente enfrenta. Na tua visão, Fábio, diante do tempo que temos, 2026 com eleição, agora a gente já tem aqui recesso batendo na porta, mais o segundo semestre pela frente. Esse atual governo ainda tem tempo hábil para recuperar a credibilidade fiscal nesse momento? Com essa maneira de atuar até o momento, né, distribuindo decretos-leis e medidas provisórias sem antes, né, ter um acordo amplo com o Congresso, porque é isso que está gerando essa crise, né, acho muito difícil, Débora. Acho que nós vamos continuar tendo daqui até o final do mandato do atual presidente essa disputa entre o Congresso, caso não haja esse recuo, né, esse passo atrás por parte do governo, e não atingiremos o equilíbrio fiscal. É possível até que 2026, o ano que vem, a gente fique um pouco mais próximo do equilíbrio fiscal vamos dizer, do resultado primário, né, sem os juros. Quando coloca os juros, é impossível. Aí a gente está realmente a continuar desse jeito, sem o controle de inflação, sem uma derrubada da, 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 da taxa Selic, dos níveis de juros básicos, nós não conseguiremos equilibrar a economia do Brasil e, infelizmente, nos próximos poucos anos aí, precisamos de uma mudança estrutural bastante grande, bastante importante, que creio que só acontecerá, né, num novo governo que tenha um apoio de uma maioria, né, do Congresso. Hoje nós não temos isso, nem para um lado e nem para o outro. Se tivesse entrado também ganho o governo anterior, nós continuaríamos do mesmo jeito, porque hoje nós temos um impasse, o país não tem uma hegemonia atualmente de orientação programática de governo. Ela está muito dividida e num impasse. Não há maioria, e quando não há maioria, a solução que se encontra é sempre a pior possível e não a melhor possível. Infelizmente, é o que a gente está vivendo, né? Fábio, só para poder a gente fechar aqui esse nosso papo, do ponto de vista da leitura do investidor estrangeiro, né? Qual que é o recado passado, né, com essa falta de conciliação que a gente tem agora entre os principais poderes, legislativo e executivo, sobre uma situação que, obviamente, impacta também diretamente empresas internacionais, fluxo de caixas, enfim. Aí eu te pergunto isso porque a gente sabe que uma das principais formas que a gente tem hoje, né, de fazer esse controle do nosso câmbio é o fluxo de capital estrangeiro aqui no país. Então, de que maneira isso afeta a visão do investidor estrangeiro nesse momento? Vamos colocar dois tipos de investidores estrangeiros aí, Débora. Um primeiro institucional, ou aquele que está preocupado em ativos físicos, ou seja, vai ampliar uma fábrica, vai investir com uma planta no Brasil para colocar um produto, para colocar um serviço. Para esse investidor,
ele tende a ter muito mais dúvidas com relação ao caminho do país, porque ele vai deixar o dinheiro aqui por muitos e muitos anos, né, e vai investir, vai esperar um retorno num prazo de tempo muito maior. E eu acredito que essas medidas atuais, esse clima atual que a gente está vivendo, tanto do tarifaço quanto dessas disputas entre o executivo e o legislativo, não atraem esse tipo de investidor. Com relação àquele investidor de especulação, aquele que está olhando a renda num curto prazo, num tempo de maturação menor, seja botar o dinheiro na bolsa, seja botar em algum rendimento aqui financeiro no Brasil, esse ainda é um momento no país muito bom, obviamente, né? Porque nós não estamos ainda numa situação de calote, né, financeiro, como atingiram aí alguns outros países que tiveram que tomar medidas muito radicais. Estamos caminhando para uma situação muito ruim de déficit público, mas ainda não atingimos, então ainda há uma segurança no título brasileiro, e o momento de especulação é próprio para quem está querendo apostar e ganhar ou perder. Então, se a gente vai ver ainda um movimento, um fluxo de dinheiro de curto prazo bastante grande, mas aquele recurso que é o importante para sustentar uma economia, que é aquele que vem e fica, que amplia, que cria, que gera emprego, que gera crescimento, que gera aumento de PIB, esse eu acho que está comprometido até o final do ano que vem. Perfeito. Muito obrigada pelas tuas avaliações, ótimos pontos aqui levantados. Fábio, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos. Um bom dia para vocês. Muito bom dia para você também.